Mobilize. Psicologia e qualidade de vida. Olá, pessoal. Nós aqui de volta, eu, Marta Magalhães. Olá, eu, Adriana Amaral, para o nosso quinto episódio da nossa terceira temporada. Hoje vamos falar sobre inteligência ou inteligências. Quando a gente fala de inteligência, acho que a tendência é pensar, fulano é burro, fulano é inteligente. Tirou nota boa, né? Era CDF na escola, era crânio, só tirava 10, e aquele que era, né, só tirava 2, tirava 3, sempre abaixo da média. Será que inteligência é só isso? Será que a gente consegue dizer quem é inteligente, quem é burro, aí muito entre aspas, né? A partir de notas, a partir dessa forma de avaliação que a gente tem nas escolas, que a gente tem na vida, né, Marta? E a gente falando de esporte, de rendimento, de performance, o que é ser inteligente, né? Dentro desse olhar. E a gente vai pegar muito de uma teoria lá dos anos 80, que fala sobre inteligências múltiplas, que ajuda muito a gente a entender, a ver as pessoas do ponto de vista da inteligência mais ampla, né? Mais humana também. Sim. Eu acho que até eu pensei antes de falar do Gardner, né, que é o grande estudioso desse assunto, e ele fala das 9 inteligências múltiplas, né? Fiquei pensando naquela questão da capacidade, da habilidade e da competência, né? Uhum. Fulano tem capacidade para fazer algo, fulano tem habilidade para fazer algo, fulano tem competência para fazer algo, né? Então, a capacidade é o fazer, é o executar. A habilidade é o treinar, é o refinar. E a competência é o conjunto, né, de de todos os conhecimentos, de todas as habilidades e de todo o comportamento e de toda a atitude. É o chá, lembra? Quando Uhum. nós trabalhamos o chá, então a competência é esse conjunto, né? Conhecimento, eu preciso conhecer da modalidade, eu preciso conhecer do assunto, eu preciso tomar posse desse conhecimento. Isso é um ato de inteligência. Eu preciso ter habilidade para falar disso cada vez melhor. Isso é treinar, refinar, afinar, ajustar. E eu preciso ter atitude, tomar decisão para fazer cada dia melhor. Então, eu pensei nessa inteligência primeiro, antes de falar da Uhum. inteligência do Gardner. É, porque às vezes a gente não tem muita habilidade para fazer algo, mas tem a capacidade, tem os É, meios, né? E aí é, você vai estudar, você vai treinar, você vai se empenhar para adquirir essa habilidade e ter maior competência naquilo, né? isso. Fala. Até numa coisa boba. Quando a gente é solteiro, né? A mãe põe a comida na mesa, a mãe lava a roupa. Às vezes você ajuda, né? Às vezes. Mas na maioria das vezes, a mãe faz. Quando você vai para sua casa, você. Ah, eu compro feito, eu compro pronto. Mas nem sempre você pode fazer isso. E também Uhum. dá prazer, às vezes, de fazer, né? É gostoso. Aí você fala, mas eu não sei fazer. Olha, a capacidade. Eu posso fazer, eu posso experimentar, mas eu não tenho habilidade. Ok, mas à medida que eu vou fazendo o meu feijão, o meu arroz, eu vou afinando e refinando esse fazer, a habilidade. Aí, quando eu tenho o conhecimento, tenho a habilidade, tenho a atitude, a comida está pronta na mesa, gostosa. Eu dei um Uhum. exemplo bobinho para a gente não falar ainda de outras coisas, né? E isso a gente pode pensar nas diversas áreas, nas diversas inteligências, né?
Porque sim. essa capacidade, essa habilidade, essa competência, às vezes você tem mais numa área e menos em outra. Acho que essa teoria aí do Gartner, né, das inteligências múltiplas, ajuda a gente também até a ser mais compassivo, né, com nós mesmos. Porque sermos mais compassivos com nós mesmos, porque às vezes você não tem, sei lá, uma inteligência musical muito grande, né? Não tem, você não se envolve muito, mas é muito bom na matemática, né? Então, poder saber que existem vários tipos de conhecimento e você não ser bom em alguma coisa não quer dizer que você não é bom em nada, né? Tem outras coisas que você pode saber muito bem. Também é legal falar de exemplos de um casal que trabalha juntos. E este casal, uma pessoa costura brilhantemente, mas não tem habilidade para vender. Aham. A outra pessoa sai e vende, como diz, até a mãe ele vende tudo, né? Então, Uhum. esse casal, de alguma forma, teve as inteligências somadas para fazer aquela função, né? Agora vamos pegar um atleta que adora jogar bola, que é um jogador assim muito bom, que ele dribla bem, ele tem uma sinestesia, uma, uma eficácia Consciência muscular, corporal. uma eficácia muscular, uma consciência corporal que dá conta de fazer leitura do jogo, de ler a pequena área, de ver aonde a bola vai dar. Ele é rápido, ele é bom e ele se dá super bem. Só que ele não tem a inteligência de horário, ele não tem inteligência temporal. Ele é uma pessoa que sempre chega no treino atrasado, ele é uma pessoa que uma hora esquece o meião, outra hora esquece traz uma chuteira e a outra não. Ele é alguém que está sempre dando problema para a equipe. O que vai acontecer com esse jogador? Ele é ótimo, porém, ele tem uma inteligência que está precisando ser afinada, refinada, ajustada, né? Então, essas habilidades, além de tudo isso, ainda tem as cognitivas, né? Que é o tempo de reação, que é a memória, que o controle do impulso, que é a tomada de decisão, que é a criatividade nas jogadas. Então, observa quantos detalhes tem. Não basta ser bom, né? Uhum. Tem que ser bom e tem que ter as coisas que aquele meio pede, né? Eu ouvindo você falar isso, me lembrou a história do Garrincha, lá de trás, né, da década de 50. Primeiro trabalho que a gente conhece de um psicólogo chamado João Carvalhais, é uma história polêmica que ele, no próprio livro dele, explica um pouco melhor o que aconteceu, desmente toda a polêmica que foi feita, até questionando o trabalho dele, tá? Mas vou pegar um recorte dessa história só para dar esse exemplo da inteligência, né? Como que, por exemplo, um teste de QI, do coeficiente de inteligência, né? Não mede toda a inteligência. O Garrincha era brilhante, genial em campo, mas um teste de QI o dele deu super baixo. Que essa inteligência cognitiva, essa inteligência que o teste media, não media o que ele fazia em campo. Também me lembrei de uma pessoa que eu atendi recentemente, uma musicista, tocava um instrumento, brilhante também, muito intuitiva, muito sensível e tocava muito bem. Só que ela tinha um problema porque ela não sabia ler partitura bem. A parte técnica faltava. Então tem também esses dois lados, né? Eu sei tocar muito bem, eu toco de ouvido, eu tenho a sensibilidade, mas eu não sei, não consigo aprender a teoria musical, não consigo aprender a técnica, né? Quanto que a gente também precisa relativizar isso. O ideal é que a gente desenvolva todas as inteligências o máximo possível, né? A gente está sempre tentando melhorar, tentando evoluir. É, Mas poder olhar para isso, você, como eu falei no início, você não ser bom em algo não quer dizer que você não é bom em nada. é. Por isso, também eu estou aqui pensando, né? A inteligência ela tem os aspectos genéticos
e os aspectos do meio, né? Aham. Algumas vezes, uma pessoa tem um retardo no desenvolvimento. Então, o desenvolvimento é mais atrasado, é mais lento. Pode ser alguma questão genética e orgânica? Pode. Mas também pode ser que o meio não estimulou corretamente, que o meio Exato. não permitiu que aquela criança, aquele adolescente e até adulto explorasse esse meio com mais afinco. E tudo aquilo que a gente aprende explorando é muito experimental, é muito vivencial, é muito visceral, né? Então, também vale a pena pensar que nós precisamos estimular o nosso saber, seja o nosso saber motor, seja o nosso saber cognitivo, nosso saber musical, o nosso saber sinestésico, o nosso saber numérico, né, das matemáticas. E, e também eu acho que vale a pena aqui destacar as avaliações psicométricas, porque a ciência ela tem as avaliações que são baseadas nas evidências, que são as quantitativas, né? E também nós não podemos descartar as inteligências e as avaliações qualitativas, que são baseadas nas observações, né? Que são mais subjetivas. Porque quando essas ciências se unem, é mais fácil de explicar, por exemplo, o que acontecia com o Garrincha. É mais Uhum. fácil de explicar o que acontece com um aluno dentro da sala de aula, com esse menino que era ótimo no futebol, mas que ele não tinha essa questão temporal tão bem cuidada. Aí, quando você vai olhar o meio, ele tem uma família que todos têm essa dificuldade, com horário, com protocolos, com regras. Então, você vê que é todo o universo e o contexto que a pessoa vive, né? E a gente vai lá para a pedagogia, né? Eu fiquei pensando, te ouvindo falar, nas escolas, o modelo de escola que a gente tem, e às vezes o modelo de escola hegemônico, vou até falar branco, da cidade, né? Ocidente, você vai lá para o interior, para um outro tipo de comunidade, uma comunidade quilombola, indígena, um outro contexto, uma outra realidade, e tenta enfiar a goela abaixo aquela inteligência, aquele, né, aquele conhecimento que não faz parte ali. É muito mais difícil de aprender nesse contexto, né? Quanto que as nossas escolas também não acompanham essas diferenças, essas diversidades culturais, étnicas, etc., né? E fica muito mais difícil. E aí é muito mais fácil falar que ele é o desviante, que ele não é inteligente, que ele não aprende, né? Do que não, a escola está certa, o aluno é que é o responsável que está errado. É. Acho até que nós temos que ir um pouco mais à frente quando se fala de escola, né? Quando você vai matricular um filho na escola, o que eu mais escuto é: mas preparou para o vestibular? Mas quantos entraram? A criança está na pré-escola, está no jardim. Você está olhando lá na. Não, mas ela tem que crescer neste meio, porque daí ela aprende. Ok, se ela se adaptar, se for bom para ela, se também tiver os valores da família, né? Porque também tem essa coisa da missão, do valor, né? Porque se é uma escola que destoa dos valores da família, se é uma escola que está fazendo mal para o teu filho, bom, em vez de você preparar ele por uma vida, você vai adoecê-lo, você vai Aham. criar vários problemas psicológicos, né? E depois tem que procurar o neuropsicólogo, a fono, o psicólogo e tantos outros profissionais para dar conta disso que podia ser de ordem natural.
Olha como é difícil falar de inteligência, né? É. Eu acho que vale a pena falar aqui, mesmo que rapidamente, das 9 inteligências. A gente está falando desde o início que existem 9, quem está ouvindo pode ser que Vamos não lá, conheça, vamos né? lá. A inteligência lógico-matemática, né? Que acho que o nome já diz, né? Que é você lidar com raciocínio, com lógica, com dedução, soma, subtração, enfim, com contas em geral, cálculos em geral. A inteligência linguística, que tem essa questão da oralidade, da escrita, que tem essa questão do falar em público, de redigir, Escrever. de Uhum, redigir, né? Tem pessoas que é ótimo nos números e não conseguem ser bom nas regras da língua portuguesa, por exemplo, né? sim. A inteligência espacial, né, que tem a ver com interpretar, criar imagens, ver um mapa, se localizar, né, poder imaginar, né, criar imagens na cabeça arquitetos, engenheiros, até às vezes no esporte se usa muito isso, às vezes, né, dependendo do esporte, a Sim. capacidade de visualizar, de criar essas imagens. A inteligência naturalista, que está ligada ao meio ambiente, que está ligada às questões de oceania, de mares, essa parte geográfica, né? Essa parte histórica da natureza, dos cuidados, dos desmatamentos, de tantas coisas. Sim. A físico-sinestésica, que é a consciência corporal, controle do corpo, né? Não só o controle, mas a percepção mesmo, a sua própria percepção, a sua percepção, inteligência motora, habilidade fina, pessoas que até trabalham com isso, né? Atletas, atores, artesãos, pessoas que têm cirurgiões, às vezes, que têm domínio do corpo. A musical, que é incrível, porque a criança, quando nasce com essa capacidade, com esse dom, ela escuta um instrumento, ela já toca desde pequenininha, ela é convidada a esse universo, né? Ela sabe ler partitura, ela tem uma coisa diferenciada, essa pessoa. Ela tem a voz privilegiada, às vezes nem nunca fez aula de canto e é Uhum, totalmente musicista, né? Toca é. piano, canta no coral da igreja, toca os instrumentos e dali vai, né? A inteligência interpessoal dos relacionamentos, né? O quanto que você consegue se relacionar, se comunicar, até persuadir os outros, né? Como que você se expressa em público e se relaciona com outras pessoas. E a intrapessoal, que é aquelas questões tanto da autorregulação quanto esse movimento da empatia, da compaixão, do lado interno, do como é que eu me sinto e como é que eu vou passar para o outro, ter todo esse cuidado, né? Sim. E, por fim, a inteligência existencial, capacidade crítica, questionadora, né? De pensar sobre a vida, sobre o sentido das coisas, de filosofar um pouco, né? É o E o que a ser e gente, o ter, né? sim. E o que a gente falou, né? Geralmente você vai ter mais uma inteligência ou duas e as outras um pouco menos, mas o ideal é que a gente busque um equilíbrio entre elas, né? Tem um pouquinho de cada uma. E também acho bastante importante que façamos isso aonde o corpo pede. Quando eu digo o corpo pede, se eu trabalho com a psicologia, eu preciso saber dentro da psicologia quais das inteligências é mais importante. Todas são, sim, todas são. Mas tem alguma que eu preciso habilitar mais? Tem alguma que eu preciso melhorar a minha capacidade? Então, é aí entra o treino, é aí que entra o meu debruçar, é aí que Uhum, entra o meu inclinar-se, porque clínica é isso, né? Inclinar-se para aprender. E não podemos aqui deixar também de citar Piaget, que fala dessas construções e Vygotsky, né?
que fala de uma forma brilhante nesse desenvolvimento e nessa capacidade das inteligências abstratas, concretas, formal, informal, né? Linguística, porque o Vygotsky falava desde lá de trás, né, da linguagem, desde lá de trás do Uhum. pensamento. E, e o São próprio dois autores Freud, né? fundamentais, né, no desenvolvimento humano. Sim, sim. E o próprio Freud, que vem colocando as fases, né? Fase a- oral, Oral, anal, anal. fálica, genital e tudo mais. Hoje ele pode merecer críticas porque alguém se baseou nele para poder criticar. Então, Uhum. também vale a pena aqui destacar essa inteligência dos nossos ancestrais, porque eu só tenho o que eu tenho hoje graças aos meus tataravós, bisavós, avós, pais, para eu estar aqui onde eu estou, né? Alguém abriu o caminho para a gente seguir na caminhada. Sim. E profissionalmente também, né? Alguém nos Uhum. ajudou a chegar aqui onde estamos. Eu acho que Sem é dúvida. isso. Sim, ficamos por aqui. Fica o convite aí para você pensar qual inteligência você tem bem desenvolvida, qual inteligência você precisa se debruçar um pouquinho mais, né? Melhorar as suas habilidades aí. Então, até a próxima. Até. Mobilize. Psicologia e qualidade de vida.